Olá, estudantes do Colégio Estadual de Pedra Vermelha, da primeira série. Vamos para a nossa próxima aula de língua portuguesa. Dessa vez, o que é que nós trazemos aqui para vocês? Nós trazemos para vocês os seguintes tópicos para serem abordados. Em primeiro plano, quero falar para vocês aqui porque língua portuguesa e literatura brasileira. A nova perspectiva de língua portuguesa do ensino médio tem esses dois viés. A literatura, que é bem cobrada em vestibulares, em concursos, e é algo de grande pertinência para o conhecimento contemporâneo, né? Literatura, você conhecer literatura, você está conhecendo a palavra de forma aprofundada, você enriquece o vocabulário de vocês através de vocês se aprimorarem do texto literário, certo? Então, a literatura surge lá na Grécia, né, e um dos precursores da literatura é Aristóteles, que ele falava muito sobre a cartase, que a poesia era uma forma de expurgar tudo aquilo que tinha de acúmulo negativo dentro desse eu emocional, desse eu lírico, né? E ele falava também sobre a questão dos gêneros literários, né? Que é o épico, o dramático e o lírico, esses três gêneros literários, né? Literatura, para ele descreve, ele mostra para nós, e ao tempo que vai passando, a gente vem se confirmando isso, que a arte da palavra é uma manifestação do fingimento, e às vezes também a representação da realidade através da arte, através daquelas figuras de linguagem, de uma linguagem conotativa, certo? Então, a literatura, ela é nada mais, nada menos do que a exploração da língua de forma criativa, artística, de forma dinâmica, de forma multivariada, né? Então, aí nós vamos abordar o seguinte: literatura e os sentidos das palavras, movimentos literários, contexto histórico e historiografia, intertextualidade e biblioteca cultural, gêneros literários, o gênero dramático. Então, temos aqui, para começar a nossa aula, essa página aqui, que essa página consiste em um verbete de dicionário. O que é verbete de dicionário? Verbete vem de verbo, vem de palavra. É um texto descritivo que tem como finalidade explicar o sentido denotativo da palavra, o sentido verdadeiro, material, o sentido etimológico, histórico da palavra, certo? A palavra em si, uma palavra explicando outras palavras, certo? Então, em um verbete de dicionário, nós temos o quê? O gênero da palavra, a divisão silábica, o contexto de aplicação em vários contextos, certo? Porque a palavra é polissêmica, pode ser utilizada. Poli significa vários, sêmica vem de significado. Nós temos aqui o verbete de dicionário da palavra guardar. Nós não vamos ler todo, mas sabemos que guardar tem aqui. Guardar, duas sílabas, verbo, modo transitivo, né? Modo porque é modo indicativo, no caso. TD é transitivo direto e TDI, transitivo indireto, né? Aí vem várias significações: vigiar para defender, proteger as fronteiras de ataques. Quando diz que está guardando, está escondendo alguma coisa, está vigiando alguma coisa, está protegendo alguma coisa, né? Pôr no lugar apropriado, vou guardar no lugar apropriado. Então, são esses os significados materializados, denotativos da palavra guardar. Um dicionário, como você acabou de comprovar, apresenta uma série de significados, acepções, que uma palavra verbete pode ter, né, dependendo do contexto que é usada, né? Agora você vai ler agora como o poeta Antônio Cícero definiu em seu poema O Verbo Guardar. É uma outra perspectiva, né? Porque, como eu falei, a literatura muda os sentidos da palavra, das palavras, né? Então, eu tenho aqui: guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Ele está negando o que o dicionário diz, né? O dicionário diz que guardar é trancar, esconder é realmente guardar. Ele em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa vista. Ou seja, se está guardado em um cofre, não está guardado, está perdido, porque está lá isolado. Então, é um sentido literário, um sentido conotativo, tentando mostrar um sentido mais aprofundado, mais íntimo, mais, enfim, com outro viés de significação. Em cofre perde-se a coisa vista, guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la, isto é, iluminá-la, ou ser por ela iluminado. Então, guardar é quando está ali para ver, e você vê, que você mira nela, que você admira. Então, está guardando. Você está guardando a profundidade da coisa, o significado da coisa.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Ou seja, o pássaro voou, né, não está guardado, voou, foi embora, no sentido do dicionário. Mas se você pega um pássaro e prende ele, né, você não está guardando ele, está simplesmente impedindo que esse voo aconteça. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar se o que se quer guardar. Então, vamos aqui adiante, né? Então, vocês entenderam, né? O sentido literário da palavra muda completamente a partir de um poema. Nós temos aqui, não vou ler tudo, mas depois vocês podem ler com atenção, né? Os movimentos literários. Além do domínio sobre a língua e linguagem, o texto, a interpretação de um conto, poema, romance, depende do conhecimento de outros elementos, né? Então, assim, quando eu falei que surgiu a literatura, e depois cada época foi se dividindo em períodos literários, em épocas literárias, em contextos literários, né? Ou seja, peculiaridades, proximidades, significação de textos de determinados autores, com a sua estética, com o seu jeito de escrever. Então, contexto histórico, social e cultural, né, que foi concebido, a gente analisa, bom, esse texto foi concebido na Idade Média, então qual é o contexto, qual é a escola literária, qual é o estilo literário daquela época, né? Estilo do autor, cada autor tem o seu perfil, tem alguém diz assim, esse tipo de linguagem é utilizada por Carlos Drummond, por Cecília Meirelles, por, enfim, Clarice Lispector, Rubem Alves, então cada autor ele tem o seu estilo de falar, de expressar a sua literatura, e o estilo também obedecia um padrão, certos tipos de estilo não era aceito para aquela época. Hoje, que a literatura é contemporânea, é permitido quase todo tipo de estilos de linguagem literária. Ou seja, porque até literatura de fundo de quintal é valorizada, que antigamente a literatura era mais urbanizada, valorizava a linguagem de prestígio, né, das pessoas da aristocracia ou da elite, enfim. Estilo de época, como já falei, né? Aí, de forma semelhante ao que ocorre com as artes plásticas, o cinema, o teatro, as obras literárias produzidas em determinada época vinculam, em algum grau, valores ligados ao contexto histórico que estão inseridos. Ou seja, tem muita gente que acha que quando está contando uma história, está falando daquilo. Ou seja, às vezes a literatura ela é fictícia, ela é um fingimento, mas ela está representando uma realidade que existiu há centenas de anos, dezenas de anos, milhares de anos, enfim. A literatura, ela representa através da arte, de forma fictícia, de forma ilustrativa, a história. Aí denomina-se movimento literário, escola literária, ou estilo de época, ou grupos de autores e obras de um mesmo período histórico que possuem semelhanças entre si, embora apresentem particularidade de estilo. Cada estilo, apesar de que aquela literatura é daquela época, mas cada autor se define pelo seu estilo de escrever. Contexto histórico e historiografia, né? Os textos a seguir, né, porque esse slide foi feito com recorte do livro, né, foram escritos em épocas diferentes, falam de música e dança. O texto 1 foi retirado do romance A Moreninha, né, e vai ter lá, depois eu vou mostrar para vocês, de Joaquim Manuel Macedo, que era um texto em prosa. O que é texto em prosa? É o texto em parágrafos, em texto... prosa significa conversa, um diálogo, em narrativas que está contando fatos, acontecimentos. Narra a história de amor entre jovens da alta sociedade carioca, né? O texto 2, originalmente, em 1998, na obra Lábia, coletânea de poemas escritos pelo baiano, né? Vali Salomão. Compare-os e veja como cada um tratou do tema. Ou seja, amor, aqui eu não vou mostrar os textos para vocês, mas contexto histórico, historiografia, né? Historiografia é a história, né? Grafia significa escrita, né? A história, historiografia, a forma como a história é contada, grafada, escrita. E contexto histórico é de qual tipo de época, de movimento, de que tempo é que está se tratando aquela história. Então, essa é a diferença de contexto histórico, está se falando do assunto, do momento, da realidade, das características. E historiografia é o jeito como cada história é contada. Intertextualidade e biblioteca cultural, né?
diálogos intertextuais, diálogos indiretos com outros livros, pinturas e esculturas. Eu já falei para vocês de intertextualidade, falando de biblioteca cultural, são várias culturas diferenciadas em que, através daquela cultura, daquela ilustração, daquele tipo de livro, daquele tipo de material histórico e cultural, você vai estar mostrando uma relação com outros textos, com outras épocas, né? A relação entre os textos em que faz um uso do outro dá-se o nome de intertextualidade. O estudo da intertextualidade investiga de que modo os hipotextos, pequenos textos, textos de partida, né, partido dali, são utilizados nos intertextos, colagem de outros textos. Ou seja, eu estou contando uma história aqui e, de repente, eu lembro de uma fala de alguém, de um poema de alguém, de uma música de alguém, de uma foto de alguém. Enfim, isso é intertextualidade. No meu assunto que eu quero abordar, eu trato do assunto que foi do mesmo assunto que foi abordado por alguém. Então, é uma ligação entre textos, certo? Aí agora nós vamos ver algumas imagens, que cada imagem que o pintor, que o arquiteto fez, que o artista fez, as imagens que nós vamos ver aqui, retrata um quadro, retrata uma história. Alguma representação daquela história, para você entender qual é a história que ele está se referindo ali. Eu consegui identificar algumas, mas nem todas, né? Porque nem todas as histórias eu conheço. Aí nós temos aqui, ó. Nós temos aqui várias imagens. Eu identifiquei bem. Aqui essa trancinha aqui é Rapunzel, né? Aqui essa maçã é Chapeuzinho Vermelho, né? Que a gente sabe, desculpa, Branca de Neve e os Sete Anões, que ela comeu a maçã, né? Envenenada, e aí morreu, depois veio o príncipe e a ressuscitou. Aqui Chapeuzinho Vermelho na floresta, aqui o Patinho Feio. Essas outras eu não consegui identificar, mas são imagens que representam histórias, ou seja, está mostrando uma história em forma de linguagem